responsável pelo... Ei, Olá! Diana! Que alegria! Cheguei. Que Eu fui correndo bom! pegar o carregador, porque eu falei, já pensou se no meio da live Nossa! o celular para? Olha, ele nem tá carregando direito. Tomara que dê tudo certo aqui. E eu tô assim, gente, eu vou encerrar e vou chamar de novo pra gente não perder nem um minutinho, porque, assim, se deixar, eu fico ouvindo a Diana falar o dia todo. Olha, Tudo bem, quase que tá Diana? acontecendo isso, né? A gente tá no café, depois a gente tá no salão de atendimento, a gente tá quase o dia todo mesmo, né, Amália? Então, Diana, eu queria que você falasse um pouquinho dessas, né, do que você faz, do canal da Aprendedoria, do canal do Aham. Telegram, antes da Tá, gente começar, para o pessoal que tá. está entrando saber, né, até por onde a gente se conheceu. Né? Se Aham. conheceu é ótimo, né? Aham. Lá do curso Meta, do Bom, Afinando o Cérebro, enfim. tá. Muita Bom, gente primeiro. entrando. Ei, É, gente! muito bom. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer, Amália, o convite. É muito bom poder estar falando, né? E a gente já se conhece, porque você foi aluna Meta, né? Sim, E tá sempre comigo aqui. Então, assim, não é um conhecimento ainda de abraçar, né? é, Mas a gente se conhece, é sim. como se já tivesse É uma, assim, como uma se, longa história, uma né? longa história, isso mesmo. E assim, o que trouxe o nosso contato foi justamente esse projeto da Aprendedoria, né? Então, a Sim. Aprendedoria é um projeto que traz justamente essa intenção de ajudar as pessoas que trabalham com as crianças que aprendem de modo diferente, né? Então, como a gente possibilitar o aprendizado para todas as crianças, na verdade é isso, né? Para todo mundo, não só Sim. para as que aprendem de um modo específico, mas para todas as crianças. E aí, nesse projeto, a gente tem, por exemplo, o curso Meta, né? Tem a página do Facebook, tem a página do Instagram. E agora, esse ano que eu estou super empolgada, é o meu queridinho, todo mundo fala que é o meu queridinho, que é o Telegram, né? Que é o canal do É, Telegram. Então, assim, o canal do Telegram é muito legal bom. porque, né? Porque eu posso postar lá tudo que eu acho válido para que a gente possa utilizar. Lógico, a gente tem um público dentro da aprendedoria, um público misto, que é Uhum. fonoaudiólogo, psicopedagogo e professor. Mas eu acho que justamente isso que traz uma riqueza, né, para a aprendedoria, porque a gente pode falar sobre educação em Uhum. qualquer contexto. Né? Tem um pedido bastante assim de bastante gente falando, Diana, por que você não faz o Meta 2 separando os públicos? E essa é a minha intenção. Eu É fui isso. uma, né? Das É, então, pedintes. então, assim, essa é a minha intenção, né, para final de 2020 agora, a gente fazer o Meta 2 para psicopedagogo, para fonoaudiólogo e para professor, que eu acho que daí a gente consegue aprofundar em cada área nas técnicas, né? Sim, Mas eu acho que assim, precisava de um momento em que todo mundo pensasse a educação da mesma sim. forma. E essa é a ideia, né, do start né, da aprendedoria e do Meta. E aí tem o Mindset Educador, que é um outro curso também, online também, e que ele traz as questões comportamentais, que eu acho muito legal. A gente entender como a gente precisa mudar o nosso jeito de pensar para trabalhar melhor com a educação em qualquer contexto também, Sim, inclusive no sim. contexto de pais e filhos, né? Porque É. no Mindset tem muita técnica para pais também, que não é só para o professor, né? Então É, é bem porque eu legal. digo que a informação ela é primordial. Eu estou tentando fixar o título aqui, mas toda vez eu levo uma cocinha, assim, sabe? As meninas me ajudam aqui, mas é porque tem que segurar, tem que digitar e ainda Segurar ao mesmo tempo. segurar. Aí digitei até errado. Então, enquanto você E está tentando aí, deixa eu só contar o projeto, então, que a gente sim, está nessa semana. A semana passada, a gente teve o desafio de consciência fonológica lá na Aprendedoria. Isso mesmo, gente, manda muitos corações que eu amo. Não, e agora eu amei o tal do negócio de pôr filtro, né? Que a gente fica toda maquiada lá no Instagram. Não aguentei isso, gente. Foi demais para mim. gente, não E consigo colocar o título. Se não, alguém quiser aí. tentar, né? Segurei e tô perdendo a live, que eu não quero perder. E aí, na semana passada a gente fez o desafio de consciência fonológica e essa semana agora, que é o desafio de indicar um livro. Então, todo mundo, né, que quer participar do desafio, esse desafio é legal porque vai valer eu vou sortear no final do desafio, que é terça-feira, um livro ou um curso do Mindset Educador, então vão ser 2 sorteios, né?
E é assim, você indica um livro que você gosta e que você usa, né, na sua prática, ou que fez sentido para você. E você, ao mesmo tempo, coloca lá uma fotinha também de uma página do livro, que é para a pessoa poder já aproveitar algum conteúdo desse livro. E aí todo mundo postando isso, a gente está se ajudando. Essa é a grande intenção da Aprendedoria, a gente poder fazer uma troca genuína, assim, a gente realmente compartilhar. Não ter aquele negócio de que eu sei uma coisa legal, eu guardo para mim. Não é isso que eu penso. Eu penso, se eu sei uma coisa legal, é aí que eu tenho que dividir. Né? E a gente está vendo um pouco isso, um pouco não, bastante isso agora no período de atendimento, de teleatendimento, atendimento online, né? As fonos compartilhando atividades, é bacana. Isso é ótimo, Diana, então vamos lá. Vamos lá. Meninas, eu só vou pedir, quem estiver nos assistindo, que vocês façam as perguntas aqui no quadradinho, porque as perguntas ficam subindo e aí a gente acaba que perde uma ou outra, sabe? Então, só clicar nesse quadradinho onde tem aí uma interrogação e aí a pergunta vai para a caixinha, fica mais didático, assim, não se misturam por aqui. Então, vamos começar falando da relação da consciência fonológica com a alfabetização, que é uma coisa que a gente escuta tanto e às vezes a gente ainda... Será que realmente a gente está fazendo direitinho? Nós, fonoaudiólogos, a escola. Então, vamos começar falando sobre essa relação. Vamos sim. Eu acho que assim, o primeiro ponto que a gente tem que lembrar é que, de fato, o trabalho de consciência fonológica, ele é fundamental para que a gente possa ter uma alfabetização consistente. O que é uma alfabetização consistente? A criança ser capaz de generalizar aquilo que ela aprendeu. Então, não adianta a criança escrever uma ou outra palavra certa. Ela tem que ser capaz de entender o programa leitura e escrita. Que programa leitura e escrita é esse? É aquele que sabe, que diz que o má que está dentro do macaco é o mesmo má que está dentro de cama, que é o mesmo má que está dentro de camada, que é o mesmo má que está dentro de maricota, né? E porque aí a criança ganha agilidade. Então, a gente, às vezes, fala assim, nossa, mas Diana, eu tenho que ficar trabalhando consciência fonológica? Sim, e muito, e não é pouco. E tem que ser na ordem hierárquica. O que eu sinto muito, que a gente, por isso é um tema que a gente tem que falar demais, porque nunca é demais, né? Eu tenho uma máxima que é assim, nunca é óbvio. Né, para o outro, nunca é óbvio. Então, eu falar várias vezes a mesma coisa, que para mim parece ser uma coisa simples, ela é fundamental, porque enquanto não tiver todo mundo fazendo, a criança está perdendo. Então, assim, não é trabalhar rima. Quando a gente fala em consciência fonológica, todo mundo pensa em rima. Na rima. Por quê? Porque, de fato, a rima é extremamente importante para o processo de generalização. Mas para eu chegar na rima, e numa rima consistente, eu tenho que ter passado pelos outros níveis hierárquicos. Então, isso é fundamental. Né? Lá no Telegram, a gente tem as aulas, eu tenho um café da aprendedoria que a gente já falou só dos níveis hierárquicos. Então, quem não está lá no Telegram da aprendedoria, ou quem já está, vai lá e busca essa aula que eu falo da hierarquia da consciência fonológica. Por exemplo, como a criança tem que ser capaz de primeiro contar as partezinhas da palavra. Sapato. É de algumas palavras? Não, são de todas as palavras. Né? De todas as palavras ela tem que ser capaz. Depois ela tem que ser capaz de falar qual que é o primeiro pedaço, o último pedaço, o pedaço do meio. E depois a rima é uma comparação entre dois últimos pedaços. Então, isso tem que estar... Porque depois, a hora que a criança for fazer a correspondência som e letra, isso vai estar consistente. Esse pré-requisito já está lá. E aí, uma coisa também que é fundamental que a gente fique atento na hora de apresentar as atividades de rima. A gente tem que separar, principalmente para as nossas crianças com dificuldade de aprendizagem, a gente tem que separar os momentos. Momento trabalhar consciência fonológica, a gente não apresenta letra. Então, não é assim, cama, isso menos uma. Né? Não! Isso é fundamental, que a gente não apresente letra no momento consciência fonológica. No momento correspondência som e letra, ótimo, aí a gente vai apresentar as letras, né? A gente vai apresentar essa correlação entre som e letra. E depois que a criança já estiver no mesmo nível das duas coisas, aí sim a gente pode apresentar as duas coisas juntas.
Mas Ótimo. enquanto a gente não garante que a criança tem a questão da consciência fonológica estabelecida naquela habilidade que a gente deseja, que é segmentar, que é identificar o primeiro pedaço do meio do último, que é perceber dois pedaços da mesma palavra iguais, dois pedaços do final, que é tirar um pedaço da palavra, depois que é tirar um pedaço da palavra e colocar outro. Enquanto ela não é capaz de fazer isso no som, a gente não pode apresentar também a letra neste momento. Num outro treino, né? Que pode ser paralelo, não é que não possa acontecer paralelamente. Pode, mas é um outro treino que tem que estar Entendi. separadinho, tá? Tá. Então, aí a gente entra na questão assim, a escola, ela trabalha a consciência fonológica, mas de que forma essa consciência fonológica é trabalhada? E às vezes há uma dúvida que pode surgir na cabeça do professor, mas eu vou ficar trabalhando consciência fonológica se o meu aluno já está sabendo ler, ou se ele já está quase alfabetizado, né? E aquele aluno que não está, então, como é que ele divide esse trabalho para os alunos que já estão bem e os alunos que ainda não estão bem? Então, assim, ó, acho que o primeiro ponto é trabalhar, falar assim que para mim, olha, Diana, aquela escola trabalha a consciência fonológica. Então, para eu dizer aqui, de boca cheia, assim, nossa, essa escola trabalha a consciência fonológica, o que significa isso para mim? Significa que ela tira todos os dias 5, 10 minutos do planejamento da sala de aula para fazer atividades que trabalhem aquela habilidade específica e só passe para a próxima habilidade a hora que a criançada venceu a habilidade anterior. Então, olha só o nosso papel como fonoaudiólogo, como psicopedagogo, de ajudar a escola a Fonoeducacional, estruturar. né? Exato. Ajudar a escola a estruturar de fato isso. Porque senão vai vir aquela atividade, olha, tem sempre uma atividade, só que é uma atividade que está com escrita junto. Então, não é consciência fonológica É pura. o que a gente vê na maioria das vezes. Exato. E é uma atividade assim que tem 3 palavrinhas e você diz se rima ou não rima. Não. A Aham. gente tem que fazer no mínimo 10 apresentações. A gente tem que ter um controle. A turminha tá conseguindo? Não, não tá conseguindo. Então vamos repetir a mesma atividade. Ótimo. Não é conteúdo, né? Que eu tenho que ir passando. Não. Eu tenho que repetir a Isso, é mesma isso. atividade. Eu tenho que fazer a mesma coisa. Posso colocar outras palavras. Legal, posso pôr. E aí também tem uma questão de como que eu vou trabalhar com a turma. Uma coisa é eu chegar com a palavra e pedir para a criança manipular. Então, sapato, né? Tira o tô, fica sapa. Tá, beleza. Outra coisa, eu pedir para a criança fazer, por exemplo, para ela buscar uma palavra que comece com bo. Uma coisa eu falar para ela, com que começa a boca? Ela fala bo. Isso é um nível de dificuldade. Eu estou dando a palavra e ela vai lá e tira. Um outro nível de dificuldade mais difícil é eu dizer para a criança, fale uma palavra que começa com bo. Também eu estou pedindo o som inicial, mas eu estou pedindo para ela acionar o léxico dela, Resgatar. resgatar e trazer isso. Isso também é consciência Isso, fonológica e é isso importante. demanda mais, né? Demanda Muito mais. mais, muito mais. Né? Então, e aí o que eu posso fazer? Né? Você perguntou, mas Diana, e aí? A criança já está alfabetizada. Gente, mas uma coisa é a criança estar alfabetizada, outra coisa é a criança ter já o domínio total da Sim. escrita. Para que ela, a hora que ela vai fazer um texto, ela consiga escrever uma palavra nova que ela nunca escreveu na vida dela e acionar esse arquivo sonoro. Né? Então, eu preciso de muito disso, não é pouco. Fazer a relação. E aí, eu lembro, eu até anotei aqui uma fala sua lá no Meta, que, por exemplo, mas a minha turma tá boa e tal, mas tem um ou outro que ainda não está, né? No caso do professor. Isso. Então, a gente lembra que a estimulação beneficia todos nós, né? O Exato. cérebro, porque o cérebro estimulado, ele tem uma performance cognitiva melhor. É isso Então, mesmo. acho que isso é bacana o professor também, né? Entender, isso não é perdido. É essa que é a questão. Essa estimulação, por mais que a criança esteja boa, ela pode ficar melhor ainda. É como o processamento auditivo. Nessa semana a gente está lá falando nos nossos cafés da aprendedoria, a gente está falando de processamento auditivo central. E é isso. O cérebro, quanto mais estimulado, melhor ele vai performar. Melhor ele vai performar em qualidade, em velocidade.
E a gente precisa de um Isso. cérebro rápido. Então, por Isso. exemplo, se a criança já sabe, vamos Ah, fazer um Thaís, isso paralelo aí, com a Thaís. matemática, né? Vamos fazer um paralelo com a matemática. Se a criança sabe, por exemplo, ela sabe fazer conta, ótimo, belezinha. Ela já entendeu o processo de conta. Mas se ela sabe que 8 mais 2 de cara dá 10, que 7 mais 3 dá 10, que 5 mais 5 dá 10, que 6 mais 4 dá 10, rapidamente, olha como que isso ganha Traz eficiência, né, e de todo o facilita processo ela. matemático. Isso. E Exato. facilita ela adquirir novas habilidades, novos conceitos Exato. mais rapidamente, né? Perfeito. É o trampolim para que tudo fique mais fácil e os novos aprendizados cheguem ao cérebro, num cérebro que tem muitas conexões cerebrais. Tem muitos Ótimo. caminhos. Então, se esse Sim. cérebro tem muitos caminhos, esses caminhos estão fortes, tudo que entra, entra mais fácil. Então, um cérebro que está ali, que tem o básico, tudo que entrar vai ser basicamente difícil. Se eu tenho um cérebro que está super bem fortalecido de todas as habilidades, tudo que entra é muito mais fácil. Então, a estimulação nunca, nunca, nunca é perdida. Né? Aí agora, com turmas diferentes, eu posso fazer grupinhos diferentes e esse grupinho está trabalhando com pensar em palavras que comecem, porque eles já estão mais rápidos, enquanto o outro grupinho está pensando ainda naquelas palavras dadas com a figura, quais são os sons que começam. Então, eu posso, na mesma atividade, trabalhar com níveis diferentes dentro da turma, mas todos fazendo a mesma atividade. Está todo mundo pensando no som inicial. O objetivo é o mesmo, né? É o mesmo. Entendi. Só que e a dificuldade varia isso, de grau, a atividade varia de grau de dificuldade. Uma coisa que eu acho muito legal é quando o professor faz um esquema, igual a gente faz na ginástica, sabe? Que é quando era a ginástica antiga, que não tinha todos esses personagens, assim, né? Todos os crossfits da vida, né? Mas o crossfit usa Sim, esse princípio. Esse princípio que é de rodar, né? Cada grupo vai fazendo, vai rodando. No seu ritmo, né? Isso. Né? Então, isso é muito legal, se fizer essas estações, né, de atividades de consciência fonológica, e aí as crianças não percebem que uma está num nível e a outra está em outro. Porque, teoricamente, está todo mundo rodando. Hoje vai rodar assim, amanhã roda de outro jeito, mas aquela criança que precisa daquela atividade ainda consegue repetir aquele exercício que ela precisa. Então, a gente roda, mas roda na necessidade de cada um. Sim, exatamente. E aí, essa fala já me deu um gancho para uma outra fala sua, que assim, é muito importante para a criança se sentir capaz de aprender lá logo no início da vida escolar dela, né? Porque isso vai mostrar a ela que ela consegue, né? Ela vai acreditar nela mesma e vai tentar sempre ir além. Então, trabalhar isso lá no início... O mais cedo possível. O mais cedo possível. É assim, garantir que a criança tenha sucesso no processo de alfabetização é garantir que a criança vai se sentir capaz para o resto da vida escolar. Quando a criança tem um fracasso logo no início já do processo de alfabetização, ela vai criando uma crença. E as nossas crenças são as nossas verdades. E a gente acaba lidando com o mundo de acordo com as nossas crenças. Se eu não acho que eu sou boa para dançar, eu não vou me matricular numa aula de dança que eu acho que eu vou passar vergonha. E se eu sou uma adulta assim, uma criança da mesma maneira. A hora que a criança percebe que ela não dá conta, a gente fala, não, aí que a criança tem que se esforçar. Gente, não é real para adulto. Para que vai ser para criança? A criança tem vontade de sumir daquela situação. E não de se esforçar. Porque ela está dando o melhor dela. Porque o problema não é se esforçar. Ela não está deixando de fazer um esforço. Ela está com esforço e não está dando conta. Assim, não consegue. Né? Então, a gente tem que entender uma outra questão que é muito importante, que eu acho que é fundamental, a gente entender o passo onde a criança está e ajudá-la a caminhar para o próximo passinho. Ótimo. Isso faz muita diferença, porque se a gente dá um passo muito grande para aquela criança, a frustração é grande e ela vai entender que ela não é capaz, que escola não é para ela, que aprendizado não é para ela.
E ela vai resistir para novas Isso, situações, né? Igual eu exato. fixei um comentário da Thaís aqui que eu achei muito bacana. Ela meio que concluiu aquela nossa fala lá do Aham. o ganho de velocidade do processamento, libera a cognição para novas aquisições. Perfeito. É isso mesmo. É isso É, mesmo. Eu consigo daí sim ter um substrato, né? Um pré-requisito para que eu possa aprender o que vem pela frente mais fácil. Né? Por isso que sim. aquele que aprende bem sempre aprende bem. Né? Agora a Uhum, gente tem que mudar a história de quem não aprende tão bem. Porque às sim. vezes é um tanto da condição dele, mas é muito tanto da forma como a gente determina o aprendizado, ou a exposição ao aprendizado daquela criança. Que eu acho que isso é uma das lutas que eu tenho dentro da aprendedoria. A gente entender que o diagnóstico não é ele que será determinante na vida da criança. O que será determinante na vida da criança é o como a gente intervém, independente do Uhum, diagnóstico, porque depende uhum. muito daquela criança, como a gente apresenta as mediações para aquela criança, até porque a gente tem duas crianças com o mesmo diagnóstico e completamente diferentes, não é? A gente pode Sim, ter duas sim. crianças disléxicas e elas Ah, apresentarem-se, é. né, totalmente diferentes. É aquilo que a gente ouve, né? Ah, ele tem TDAH, então como se tivesse todo mundo no mesmo saquinho e todo Não mundo fosse igual. não tivesse ali as características próprias, individuais de Isso. cada um, né? É. E aí, Diana, falando nessa questão do TDAH, qual seria a diferença? Porque a gente vai falar de processamento auditivo também. Eu vi que Uhum. tem pergunta aqui na caixinha. E Uhum. aí, você prefere responder primeiro, antes da gente entrar em outro assunto? Você que sabe. Vamos Veja ver o que qual que que é a tem aí. pergunta aqui. E tem mais de uma, inclusive. Como a família trabalha consciência fonológica? Tá. Então, assim, a primeira questão é através de brincadeiras. Até no Meta, eu disponibilizo lá no workshop também da aprendedoria, que depois tudo vai para o Meta, né? Quando tiver Sim. o workshop da aprendedoria, fiquem atentos, porque eu disponibilizo um livrinho, que é justamente um livrinho que você tem brincadeiras de consciência fonológica, que você pode fazer na escola, você pode fazer em casa, né? Então, tem várias brincadeiras. A gente tem que, né, assim, tem que estudar consciência fonológica Uhum, para uhum. você saber as brincadeiras que são possíveis. Mas olha, só para vocês terem ideia, com o Henrico e com a Pietra tem 1 ano e 5 meses, o Henrico tem 8. Mas desde 1 aninho e meio, assim, 2 aninhos, eu já começo a brincar com consciência fonológica. Que a gente faz assim, ó. Por exemplo, a Pietra tá falando tudo finalzinho, né? Então fala Pietra, ela tá, né? Fala sapato, é tô, né? Fala pipoca, é cá. Ou seja, ela só está no finalzinho da palavra. Então, qual que é a minha tarefa? Pôr um holofote no começo da palavra. Então, eu falo pipoca. O K eu não preciso fazer tanta força, porque o K ela já pegou. Uhum, Mas eu preciso fazer pipoca. E aí a gente sai andando e cada passinho nosso é um pedacinho da palavra. uhum, Então, uhum. por exemplo, o Henrico, com 3 aninhos, ele já contava quantos pedaços tem a palavra e já falava qual era o primeiro som. Por quê? Porque ele é prodígio? Não, 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 não. Ele é normalzinho, igual a todo mundo. Só que eu fico fazendo a brincadeira de consciência fonológica o tempo todo, trazendo essa atenção para o Pro som das som. palavras. É isso que a gente tem que buscar. E aí, assim, lógico, as crianças que aprendem normalmente, você faz a brincadeira 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, pronto, ela já generaliza para outras palavras. A Uhum. criança que tem um jeito próprio de aprender, que não tem o seu ritmo, você vai precisar expor essa criança a muito mais dessa brincadeira. Por exemplo, uma coisa que a gente desde sempre, a gente entra no carro para fazer uma viagem, a gente já brinca do cachorro do general. Você conhece essa brincadeira, Mária? Você falou dela no Já curso, falei, mas né? É isso. eu Então é nunca assim, ó. fiz, então ela Então, não aí ficou agora gravada. você vai ficar, vai lembrar. Então é assim, ó. A gente escolhe uma sílaba. Então, o cachorro, ou se for uma criança maiorzinha, a gente pode escolher uma letra. Mas as pequenininhas é legal ser uma sílaba. Então, o cachorro do general, um cachorro tem que começar com bo. Então, o cachorro do general é um Tá, cachorro lembrei. bobo. Aí outra pessoa fala, é um cachorro bocudo. Outra pessoa é um cachorro bonito. Outra e aí pode inventar, boliviano, bolachudo. O importante não é a palavra
ser verídica ali para o cachorro. É importante trazer palavras. A Exato. percepção. Isso, exato. Então, que comece com tá, que comece com sa. Então, essa é uma das brincadeiras que a gente pode fazer. E aí, esse tipo de brincadeira já começa a partir ali de 2 anos e meio, 3, brincar. Você não espera que a criança te dê todas as palavras, de forma alguma. Isso. E na escola, seria... Na educação infantil. Na educação infantil. E aquela criança que tem mais dificuldade, seria um sinal de alerta para o professor. Exato, exatamente. Ela não está dando conta, né, quais são os sinais de alerta que a gente tem que ficar atento. Ela não está dando conta de prestar atenção nos sons da palavra. Ela não dá conta que a hora que o professor fala assim, olha, qual é o amiguinho que começa, o nome começa com K? Né? Não é a letra com B, com F, com G, não. Qual que começa com Sa? Qual que começa com Pá? Qual que começa com Bi? E aí ela não dá conta disso. Ou ela não lembra o nome dos amigos. Ou ela não canta as músicas igual todos cantam com a letra da música. Você pede para ir buscar a bolsa, ela só vai a hora que ela percebe que todo mundo foi, aí que ela vai. Então, nesses comandos na educação infantil, esses são os sinais de alerta para essa criança, né? Sinal de alerta para quê? Sinal de alerta para que eu tenho que estimular mais. Não é necessariamente sinal de alerta que eu tenho que investigar, que eu tenho que pôr um nome, que eu tenho que chamar de TDAH, que eu tenho que chamar disso, que eu tenho que chamar de aquilo. Não! De estudo, processamento. Isso. É sinal de alerta de que essa criança precisa de ter mais atividades direcionadas. Por exemplo, se ela já tem lá, todas as crianças memorizaram o nome das crianças, dos amiguinhos da turma. E aquela criança não memorizou, o que a gente vai fazer? A gente vai pedir para as mães a fotinha de todas as crianças e vai para casa. Cada semana vai 2 amiguinhos com nome atrás para a família poder trabalhar com eles. Mas, e outra, não são 2, não são 7, não são 8. É um pouquinho só de cada vez. Na questão da memória operacional. Exato. E a gente já responde a pergunta que tem algumas mães perguntando sobre os filhos com síndrome de Down. E aí, a trissomia do 21, existe uma falha justamente nessa memória. E essa dica que você dá é ótima, né? Fixar de 2 em 2. Não dá para encher essa memória de informação. Não. A gente tem que realmente, assim, sempre pensar nisso. É um passo pequeno, repetidas vezes, de uma forma divertida para trazer esse recurso do emocional linkado com motivação. Então, são 3 elementos, né? Ela é repetição, motivação e emoção. Esses 3 elementos... esses 3 elementos são os elementos fundamentais para que a gente possa trabalhar com a memória. Então, o que é isso? Eu preciso trazer o conteúdo de uma forma que seja motivador para aquela criança. Não é motivador para mim. É motivador para mim porque eu quero que ela memorize 3 elementos. Não. O que é motivador para essa criança? O que ela gosta? Ela gosta de cachorro? Então vamos fazer com cachorro. Ela gosta da LOL? Então vamos fazer com a LOL. Os personagens, ela gosta da Patrulha Canina? Ela faz com a Patrulha Canina. Entendeu? Por quê? Porque ensinar memória, gente, não é memorizar aquele evento em si. Ensinar memória é ensinar, de novo, um programa no cérebro que aprende a lidar com memórias. Então, como que o cérebro aprende a memorizar? Ele aprende fazendo associações. Ele aprende sabendo que chegou uma informação, ele tem que refalar em voz alta aquela informação. Ele tem que repetir. Ele tem que passar um tempinho e resgatar a informação. Memória é assim. Memória, eu preciso passar um tempinho e já lá e logo resgatar. Sim, passou algumas horas, se não perde, vou lá e resgato de novo. Passou um dia seguinte, vou lá e resgato de novo. Quando você ensina o cérebro que ele precisa desses elementos e que fazer tudo isso de uma forma divertida, que é a emoção, faz muito mais sentido, que é o que os professores de cursinho já sabem. Eles trazem música, eles trazem diversão, eles trazem emoção e jogam o giz no aluno, que é para poder, né,
trazer algo que é mais Acordar. perto, que é mais perto ali da linguagem do jovem, né? Sim. Então, a hora que a gente trabalha esses 3 elementos, aí sim a gente consegue, de fato, que aquele cérebro aprenda a memorizar. Né? E aí tô a dando gente vai... tchau para os meninos aqui. E aí, a hora que ele aprende a memorizar, aí a gente vai treinar para ele generalizar. Porque não adianta só memorizar com uma coisa. Aí ele já vai generalizando para outras coisas também. Eu sempre falo treino e repetição, né? Emoção, treino e repetição. Exato. Diana, então, falando, a memória, só para complementar, a memória olfativa, né, é uma das mais fortes que a gente tem. Você sente aquele cheirinho lá de café, você lembra lá da sua infância, que no meu caso, tinha lá o terreiro de café, que torrava o café, é como se eu estivesse lá, interessante. E lógico, a gente até combinou que a gente não ia abrir muito essa área, mas não adianta, a gente acaba falando, né, Mari? É porque a gente é da neurociência, né? Tipo assim, né? O cérebro, ele é o comando de tudo, né? Então... E aí o que acontece, né? Para algumas crianças faz mais sentido a informação auditiva, para outras a informação sensorial. Os canais. Para outra, né, a informação tátil-sinestésica, para outra o auditivo. E o que é o nosso papel como educador? A gente tentar juntar tudo isso, porque quanto mais canais sensoriais eu ativo no momento de uma memória, mais fortalecida é aquela memória. Para algumas pessoas é o cheiro, para outras pessoas é o som. O Henrico mesmo, ele é tudo muito conectado ao som. Então, para ele lembra a voz de não sei quem. Se o amigo xingou, é mais importante para ele do que se o amigo empurrou. Se empurrou, tipo, ele nem liga. Mas se falou alguma coisa que é ofensiva, para ele tem um peso maior. Então, para cada pessoa vai ter um peso nessas informações. O nosso papel é trazer todas as informações de preferência, porque aí a gente estimula todos os canais sensoriais, porque de fato, quanto mais entrada tiver, melhor é a qualidade da memória. Mais forte esse engrama, né? Mais forte, isso. E aí, então, a gente vai falar daquela máxima que a gente ouve quando se fala em processamento auditivo. Eu queria que você explicasse. A gente sabe que a orelha ouve, mas o cérebro é que escuta. Então, relacionando aí processamento auditivo com consciência fonológica, com alfabetização, com TDAH. Com tudo, né? Então, o que acontece? O ouvido, ele é aquele receptor. Então, ele que pega a informação do ambiente, né, e traz para o cérebro. O ouvido, ele está ali o tempo todo captando a informação. E isso a gente faz uma audiometria, por exemplo, e vê se o ouvido está sendo capaz de captar a informação auditiva fininha, grossa, média, né? Então, o ouvido capta. Mas, para que esse som crie um sentido, para que a gente dê uma compreensão para esse som, dê um significado para esse som, ele precisa ir passando por várias estações, vamos dizendo assim, até que chegue no córtex auditivo, onde ele vai terminar de ser processado. Em cada uma dessas estações, ele vai fazendo um processamento diferente. Por isso que a gente chama de processamento auditivo. Então, aquela criança que tem dificuldade para prestar atenção na sala de aula, que quando tem barulho ela se distrai, aquela criança que não consegue prestar atenção no som das palavras, aquela criança que troca F por V, T por D, às vezes só na escrita, às vezes não é nem na fala, aquela criança que troca alguns sons na fala, o que a gente tem que pensar? Será que o cérebro está fazendo todo o processamento do som necessário para que ela consiga de fato compreender esse som? E aí a gente tem que lembrar que a alfabetização é uma correlação, é uma produção da nossa fala. Depois, a escrita, ela vai criando a sua característica própria, né? A leitura escrita, desvincula da fala, né? Desvincula. A gente usa palavras e construções na escrita que a gente não usa na nossa fala no dia a dia. Por isso que a gente sabe que alguém está lendo alguma coisa, né? Fala, não, ele não está falando assim, né? De falar, não, ele está lendo. Não é uma conversa coloquial, isso, né? Por mais que fale bonitinho, a gente sabe que está lendo. Por quê? Porque o vocabulário
da escrita, ele é um vocabulário um pouco diferente da nossa linguagem falada. Mais requintado um pouco, Isso. né? E aí tem as pontuações e tudo mais. Então a gente sabe que depois ele vai criando características próprias. Mas no processo de alfabetização, não, eu vou me basear bastante na minha fala, nos sons da minha fala. No som. Então, se esse cérebro não é capaz de processar a informação, isso vai muito provavelmente aparecer falhas no processo de alfabetização. Diana, toda criança que tem transtorno de processamento auditivo central tem alteração na alfabetização? Não. Eu tenho criança que, dependendo do tipo da falha de processamento auditivo, não vai ter falha na alfabetização, vai conseguir passar pela alfabetização numa boa. Mas vai ter falha um pouquinho mais para frente, lá no 5º, 6º ano, aonde ela precisa processar melhor a entonação da fala, aonde ela precisa processar um vocabulário novo e diferente, fazer correlações de coisas que não são concretas. Então, a dificuldade de processamento auditivo pode vir a aparecer, mesmo a criança tendo o transtorno desde sempre, pode vir a aparecer lá na frente. E na alfabetização a criança ter dado conta. E até uma outra coisa que acontece é que às vezes tem professor de alfabetização tão bom, mas tão porreta, que ele trabalhou tão direitinho a parte de consciência fonológica, trabalhou no passo a passo com a criança, que às vezes até teria uma dificuldade de alfabetização, mas não apareceu. Sobrepôs. Isso. Conseguiu sobrepor. Exato, porque a qualidade da estimulação faz diferença. Muita diferença. Diana, desculpa. Aqui, ó, tô lendo. Tem muita pergunta, Diana. Ai, tem pergunta até da Dayana aqui, eu tô trocando as bolas. Diana, a criança que fala errado, ela vai escrever errado? Então, porque a gente ouve muito isso, né? Então, depois depende. a gente responde aqui. Isso, depende. Então, assim, depende o que está levando essa criança a falar errado. Então, vamos imaginar que essa criança tem uma língua presa. Então, ela fala errado, ela fala em vez de, por exemplo, arara, ela fala agaga, mas é porque a linguinha realmente não está fazendo a movimentação do que ela precisa fazer. Então, isso é uma questão mais da posicionamento da língua e não necessariamente da percepção do som. Então, isso não vai fazer diferença para essa criança, tá? Agora, uma criança que tem uma distorção, em vez de falar sapato, ela fala sapato. E não percebe essa diferença. Ou ela fala, em vez de bochecha, ela fala boceça. Ou em vez de, por exemplo, flor, ela fala flor. Ou em vez, enfim, algumas trocas. As trocas surdas sonoras, por exemplo. E as trocas surdas sonoras, por exemplo, em vez de falar vovó, ela fala fofó. Esse tipo de troca é muito comum que essa troca esteja correlacionada com uma falta de percepção e de monitoramento auditivo. Então, é uma das pistas que a gente tem para pensar, opa, peraí, será que essa criança de fato está processando bem os sons? Será que é uma questão só física ali para produzir uma sonoridade? Porque não adianta, senão a criança às vezes consegue até fazer vó, mas a hora que ela está falando naturalmente, ela não percebe que ela falou errado. E isso, lógico, a hora que ela for escrever, mas ó, fiquem atentos. Às vezes ela vai escrever algumas palavras que ela já memorizou. Nessas palavras, visualmente, ela não vai errar. Ela vai errar quando ela for escrever uma palavra nova, que ela vai ter que acessar esse universo sonoro, essa memória sonora dela, de como a palavra é construída. E uma outra coisa, pode ser que essa criança algumas vezes acerte, porque olha, vaca só pode ser o V ou F. 50% de chance de acertar ela tem. Mas pode ser que ela, né, tem hora que ela acerte, tem hora que ela erre. No chute, na sorte, né? Porque aquele som não está bem definido na cabecinha dela, lá no arquivo sonoro dela. Então, quando a gente tem uma criança que chegou lá na fonoaudiologia, chegou para terapia fonoaudiológica, com 4, 5, 6 anos, com trocas, e que essas trocas dão esse sinalzinho pra gente, mesmo que a gente corrija rapidamente, que essa criança passe pela terapia num processo ótimo,
ainda assim, o que que eu faço? Fala tudo direitinho, né? Você corrigiu as trocas de já fala. corrigiu as trocas. O que que eu faço? Duas coisas. Se ela tem acima de 5 anos, eu já faço uma avaliação de consciência fonológica. E depois eu já aviso a mãe, olha, quando ela fizer 7 anos, traga ela de volta. E outra, já começa a treinar, viu, gente? Eu não só faço a avaliação, não. Eu treino, porque eu já estou lá com a criança mesmo, já estou trabalhando a fala. O que me custa estruturar a consciência fonológica dessa criança, que eu não quero que tenha fracasso, né? Eu quero que ela tenha sucesso no processo de alfabetização. Aí, o que que eu faço? Eu falo para a mãe, olha, quando tiver lá por volta de 7 anos, você vai trazê-la de volta. A gente vai reavaliar e, se necessário, eu vou indicar para fazer o exame do processamento auditivo central. Então já é um sinal de alerta. Sim. A questão do processamento auditivo central, eu vejo que a maioria das crianças tem a dificuldade, processam de forma alterada os sons. Crianças com suspeita de dislexia, crianças com... Sabe? Então, eu acho... Às vezes eu penso que o processamento auditivo central, ele é a porta de entrada para, né, para as questões fonológicas, para a fonologia, a língua, né? Isso. E aí, as crianças com dificuldades, elas têm questões de processamento auditivo também alteradas. Isso. Por quê, Amália? Porque o que acontece? O processamento auditivo, ele é uma habilidade aprendida. Se a criança tem uma dificuldade de aprendizagem, ela também pode vir a ter uma dificuldade de aprender as habilidades, ou seja, esse cérebro ele tem mais dificuldade em pegar o estímulo do ambiente e aprender com aquele estímulo que ele está ali. E como que a gente aprende? Através da estimulação do próprio ambiente. Então, é muito comum a gente ter as comorbidades. Então, dislexia e transtorno de processamento auditivo, uma apraxia de fala e um transtorno de processamento auditivo, uma síndrome de Down e um transtorno de processamento auditivo. Não significa que tem o transtorno. Olha, não significa que tem o transtorno. Isso aí é importante falar. Isso, que o processamento auditivo precisa ser estimulado. Tem uma inabilidade. É uma inabilidade, ele precisa ser estimulado para que, de fato, a gente possa avançar Então, assim, dentro da fonoaudiologia, dessa área de aprendizagem, hoje eu não concebo ter uma criança, eu trabalhando com aprendizagem e eu não estimular o processamento auditivo dela em algum grau. Porque ela vai necessitar. Eu não preciso fazer aquela terapia na cabina, né? Se não é um caso só de transtorno de processamento auditivo central. Mas dentro da minha clínica, dentro da minha terapêutica, da minha terapia, eu vou acrescentar estimulação auditiva. Tá. É porque tem pergunta, vem de cima do WhatsApp e vai subindo daqui de baixo. Na caixinha tem aqui em quais atividades estas habilidades são mais eficientes? Poemas, rimas, parlendas. E parlendas. Na verdade, para mim, nenhuma dessas. Para mim, essas atividades de poema, rima e parlenda é quando a criança já adquiriu uma boa consciência fonológica e a gente vai aplicar o que ela treinou na rima, na parlenda, tal. Qual é a melhor atividade de consciência fonológica? Quando você para a criança e através de uma brincadeira, mas você faz ela pensar exatamente naquilo. Quantos sons tem a palavra sapato? Qual que é o primeiro som de sapato? Qual que é o último? Qual que é o do meio? Boca e mata, rima. Mata e cata, rima. Quando você faz uma atividade focada. Então, para mim, trabalhar consciência fonológica não é você trabalhar... eu trabalhei poema, eu trabalhei rima, eu trabalhei parlenda, eu trabalhei consciência fonológica. Não. A escola trabalha muito com parlenda, né? E aí, às vezes, acham que estão trabalhando consciência fonológica. Isso é uma consequência. A hora que a criança já conseguiu entender a consciência fonológica, a gente entra com isso e fala, olha, vocês estão vendo aqui? Aqui tem aquilo que a gente trabalhou. Olha que legal. Como que a gente poderia rimar de uma outra forma? É quase que o produto final. Não é o treino. O treino é uma coisa realmente direcionada para aquela atividade. Você pode fazer brincando? Pode fazer brincando. Mas tem que estar direcionado para aquilo. Ela tem uma perguntinha na palavra.
Exato. E aí, antes de perguntar à criança, ensinar, né? Quantas palavras você Exato. ensina primeiro? A gente Ensina, costuma isso. demandar muito, né? Como Fazer se muita fosse pergunta. avaliação. Como se tudo fosse avaliação. Esquece de ensinar, né? Exato, exato. A perguntinha aí, dá para você ver? Dá. Qual a Qual a relação? relação dos reflexos auditivos ausentes ou elevados com processamento? Olha, gente, a gente vai... Aqui é uma pergunta muito, muito específica. Eu acho que se a gente Eu for acho entrar que no bem não específico dá. assim, né? Eu acho Mesmo que porque a gente Aí, só ó, tem mais 7 minutinhos. Então, assim, ó, eu convido para quem gosta, quer estudar processamento auditivo central, e fazer o GEPAT. A gente vai começar sábado agora um grupo de estudos que a gente, na verdade, assim, esse grupo de estudos a Ingrid já tem há 15 anos, né? E esse ano é mais uma versão, né? Grupo de estudos em terapia do processamento auditivo. Então, quem é fono, é exclusivo para fono. Então, quem é fono e tiver interesse, manda uma mensagem para mim, que no caso vai começar amanhã, mas a gente vai filmar a aula. Então, vai ser tudo gravado, né? Então, venham participar do GEPAT, tá bom? Tá. E aí, Ixi. Oi, travou, voltou. voltou. É porque eu mexi. Pois é. Falando sobre os canais sensoriais que a gente falou lá na frente, por que tem gente que consegue estudar ouvindo música? Uhum. Então, isso é Ou prefere estudar isso. ouvindo Então, música? isso eu acho que é super importante falar que, às vezes, a mãe, ou a professora, ou a fono, ou a psicopedagoga, gosta muito de estudar vendo algo fazendo, grifando o texto, por exemplo. Outras gostam muito de estudar repetindo em voz alta. E aí a gente vai e coloca aquilo que dá certo pra gente como uma verdade universal para todo mundo. Né? E esquece que cada pessoa vai ter as suas preferências. Então, seu olha canal só, o seu canal de preferência. Então, por exemplo, algumas pessoas gostam de ter algo para ouvir enquanto e se consegue se concentrar mais, porque aquela música bloqueia. Olha que louco. Não é que a música ajuda ela a se concentrar, é que a música fica uma informação única auditiva e não várias informações auditivas do ambiente. Então, ela neutraliza a atenção dela auditiva numa única coisa que ela já sabe o que é, para daí ela anular todas as outras e aí conseguir concentrar naquilo que ela está fazendo. Então, é quase como se fosse assim, desligar do auditivo. Porque aquilo vira algo que ela não tem que pensar sobre a informação auditiva que vai chegar a cada hora de um jeito, né? Concentrar, focar. E aí ela consegue concentrar e focar. Tá. Né? Diana, estão faltando 5 minutos. Meu Deus! Aí o que eu pensei? A live, o Instagram, ele nos corta, né? E aí a gente pode continuar falando e voltar só para despedir, ou a gente já começa a despedida agora. Tem muita pergunta. Gente, vocês me perdoem, eu não tô dando conta de processar, eu tô ligada aqui. Ó, eu acho que a gente pode marcar um outro dia para a gente continuar o assunto. A gente podia pegar essas perguntas todas, né? E aí marca um outro dia para gente continuar. Até porque eu tenho... Pode falar. Achei interessante. Diana ou Amália, tem um material que apresenta todas essas etapas da consciência fonológica? Tem. Lá no Telegram, já fiz Isso. Isso aí, Amália. Lá no Telegram da Aprendedoria. O que é Telegram, Diana? É um aplicativo que você baixa no celular, gratuito, tipo WhatsApp, e aí você põe lá na busca, Aprendedoria. E aí vai, porque tem tudo lá mesmo. Tem. E mais também no workshop da Aprendedoria, naquelas 4 aulas que você dá para quem não tem condições ainda de fazer o curso, naquele workshop também tem as informações, né? Eu não sei se eles ficam direto ou só... Não, o workshop eu faço de tempos em tempos. Então, por exemplo, final de maio, mais ou menos, eu devo fazer de novo o workshop. Então, quem não aproveitou os outros, aí aproveita e faz esse. Amália, eu queria só que você falasse um pouquinho, então, uma frase aí do que você acha do curso Meta para incentivar as pessoas que gente, ainda olha, eu sou suspeitíssima de falar. Eu tive a opção, vocês terem uma ideia. Teve o novo curso Meta. E eu não queria perder o meu, porque ele fica 1 ano. Você tem 1 ano para você fazer seu curso. E aí deu 1 ano, falei, meu Deus, eu não quero perder, porque eu queria ficar. Fui lá, paguei uma taxa extra e renovei e fiquei mais 1 ano para não perder o acesso. Realmente foi um divisor de águas. Por quê?
Porque a gente, na vida da gente, a gente tem aquelas pessoas que a gente se tem mais afinidade, como é que fala a palavra, Diana? Me ajuda? Empatiza, tem mais empatia, Não, sei lá. você combina mais o jeito de trabalhar e tal. E aí, o seu jeito de expor, a sua didática, combinou muito com o meu, assim. É um jeito muito organizado e isso me faz muito bem. Eu gosto muito disso. Então, eu falo que na fonoaudiologia eu tenho algumas pessoas que são, assim, minhas ídolas, né? Meus exemplos. E você é um deles, porque você organiza o conhecimento, a informação, não que ela seja nova. Exato. No caso, para nós, fonoaudiólogos, né? Para mim, no caso. Sempre tem alguma coisa nova. Mas ela vem de uma maneira tão organizada que ela fecha. Gente, é isso que eu precisava, né? Então, o Meta foi realmente um divisor de águas para mim. Foi muito bom e acho que vale a pena. E Legal, aí, Diana, eu quero agradecer muito a sua, né, você ter aceitado o convite. E muito bom, o pessoal aqui está elogiando. A gente chegou a ter aqui 105 espectadores. A live vai ficar salva no Instagram por 24 horas. E aí depois eu posso colocá-la no YouTube. Se você conseguir disponibilizar, e aí a gente compartilha. Coloco lá no canal do Telegram também, para o pessoal. Acho que é legal, né? Tá. Que mandar um beijo para Muriaé de novo. Beijo, Muriaé! Muriaé é a minha cidade natal e eu mudei esse ano para Belo Horizonte. E Belo Horizonte, que nós estamos aqui agora também. Esse ano, em BH. Diana, então, muito obrigada. Tem aqui as perguntas. Pessoal, mandem as perguntas para o meu direct, que eu envio para a Diana, perguntando sugestão de livros e pedindo outra live. Olhem lá, gente, no Instagram, no Stories da Aprendedoria, tem lá um monte de sugestão. Amália, você já mandou a sua sugestão, Amália? De livro? Ainda não, eu estava tem que mandar. Live. Tem que aqui, mandar, cheio de anotação aqui. Eu falei, hoje, Amália, você será meu mapa mental, Amália. Falou, olha que responsabilidade. Então eu tô com um aqui, o outro aqui. Mas muito bom. E participem lá do Desafio da Aprendedoria, porque vale um curso, né? O curso Mindset Educador e o livro Muito Além de Mafagafos, que é um livro meu que trabalha com comunicação e é bem legal também. É muito bom. Eu ganhei no sorteio do Meta, né? Lá, olha só, então. Tá vendo? Identifico. A Monique mandou a palavra que eu não estava conseguindo. Se identifica. Exatamente. Me identifiquei. Gente, Diana, Amália, muito obrigada. Eu que agradeço, Beijo. Imagina. Eu que agradeço. Foi muito, muito bom. Muito bom estar aqui com você. Me chame quando quiser. Oba! Tchau, gente. Obrigada por terem assistido. Beijo. Beijo.